Sei que você se inscreveu no vídeo e você se interessou pelo tema que eu vou falar para você aqui. Quando eu tive no psicólogo, uma vez, ou algumas vezes, com vários transtornos mentais, entre eles diziam que era TDAH, depressão e ansiedade. E nisso o cara me jogou para tomar uns remédios. Não, você vai tomar Ritalina e Quetiapina. Quetiapina você vai dormir à noite. E Ritalina você vai tomar quando você acordar. Todo dia. Ao invés de melhorar, no curtíssimo período, sobre o efeito da Ritalina, era uma coisa, rapaz, você se sentiu super-homem. Dopamina, libera dopamina, né? É um estimulante de dopamina. Você se sentia que estava voando, que poderia fazer tudo, que, sabe, aquela coisa toda. Só que depois que com o efeito dela vai baixando, é a pior merda. É pior do que ressaca. É a pior merda. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu falei, rapaz, isso aqui é uma merda. E aí eu falei, não, isso deve ter outra saída, eu não vou ficar nisso. Muita gente vicia na Ritalina porque ela mexe com os mesmos mecanismos de recompensa que uma droga que vicia mexe. Cocaína, tudo que mexe com dopamina. Essas drogas que vicia, ela mexe num único setor do cérebro, no setor de recompensa, a dopamina, né? Então ela mexia com a dopamina. Muita gente fica viciada nesse remédio. Eu falei, rapaz, e agora? Parei. Parei de tomar esse remédio. Só que quando eu parei de tomar esse remédio, aí que lascou, porque veio tudo à tona, veio ansiedade, aí piorou, foi tudo. Eu falei, caraca, meu. O que é que eu faço agora da minha vida, né? Eu já entendia muito. Eu lia, eu tenho uma livraria aqui atrás que eu já li mais de 200 livros só de mentalidade. Então eu sabia, peraí, esse problema meu não é químico. Se fosse químico, desculpa isso aqui. Se fosse químico, a dopamina, a Ritalina e a Quetiapina já resolvia, não é químico. E aí eu fiquei pensando, pô, uma vez eu fui fazer uma, uma, uma terapia com hipnose clínica, né? Falei, pronto, aqui vai me resolver meu caso. A hipnose clínica. Cheguei lá, descobri alguns trauminhas, mas não muita coisa. Não fui lá essas coisas todas. Mas peraí, por quê? E eu falei, rapaz, isso tá no inconsciente, só que eu não tô conseguindo, eu tô muito ansioso, não consigo relaxar pra esse cara fazer uma regressão profunda pra descobrir o que é que eu faço pra chegar até esses traumas que tá tirando minha atenção, que tá me deixando desconfortável, essa loucura toda em minha vida. Sabe, você vai pra igreja, ora e vai, busca e não sei o que, você não vê. Você fala, rapaz, será que eu sou? Quando o problema é no inconsciente. Aí falei pesquisando qual a substância, né, que deixa a amígdala cerebral relaxada para eu ter acesso a memórias traumáticas. Ou melhor, que eu tenho acesso ao inconsciente, à sede das emoções. Onde está as emoções reprimidas? Aí eu me deparei com um cogumelo, chá de cogumelo mágico, e a ayahuasca. Aí eu comecei a estudar a substância. Fui na Netflix, estudei Como Modificar a Mente, que é um documentário sobre essa substância. Li livros sobre isso. Paul Emmett é um grande estudioso dessa área, estudou em Harvard, estudou em grandes lugares sobre psicodélico. Eu comecei a ler a leitura desse cara, comecei a estudar. Falei, peraí, eu não posso, né, tomar isso sem saber quais os malefícios que isso pode me causar. Falei, tá bom, né? Com muita carga de conhecimento sobre isso. Falei, agora eu vou comprar uma microdose para tomar. Comprei pela internet, pesquisei direitinho, comprei a microdose da ayahuasca. Não floral, a microdose dela mesmo. Tô pondo 10 gotinhas. Aí, tô trabalhando, peraí, chegou essa microdose. Pego só 10 gotinhas, coloco na boca. Começa a fazer um processo de relaxamento. E relaxar. Cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas foi tanta memória traumática, tanto trauma reprimido, tanta carga emocional saída. Foi
tanta coisa de uma vez botado pra fora, uma única vez que eu tomei, que realmente eu não sabia lidar com tanta coisa de forte impacto emocional que tem ali, tanto trauma reprimido. Eu não sabia lidar. Então, quando aconteceu isso, por não saber lidar muito, ou melhor, não vi um, dois, três traumas, veio uma ruma de vez, eu não consegui ressignificar. Então, eu fiquei meio perdido. Aí nisso me deu uma recaída emocional, fiquei sem querer trabalhar, né? Questão de, deixa eu ver, uns 3 dias aí. Deu uma parada na ayahuasca. Eu falei, deu uma parada, eu vou trabalhar esses traumas que apareceu pra mim. Como eu sabia ressignificar, como a PNL fala, eu comecei a ressignificar um por um daqueles que apareceram pra mim, para não deixar eles em aberto, né? Pra não deixar essas abas em aberto. Ressignifiquei o outro. Então, opa, já veio uma mudança no emocional. Eu falei, não é possível. Não é possível, tá bom. Aí uma coisa acontecia, ativava algum gatilho em mim desconfortável. De novo, algumas emoções ruins. Microdose, ia buscar no inconsciente. Achava. Ressignificava. Eu garanto pra você que hoje eu consigo, eu tô tão bem na minha vida que eu nunca tive antes. O grande problema é se você toma uma substância como essa, enteógeno, né? Você olha pra dentro. E se você não sabe processar as memórias que vêm, você pode ficar mais pior do que o que estava, porque você não sabe lidar com o que apareceu. É por isso que o inconsciente ele reprime, porque não é a hora de você ver. Então você tem que, primeiramente, antes de usar uma coisa dessa, eu não estou indicando aqui a ninguém, eu estou falando por mim, é saber como ressignificar uma memória traumática, como processar uma memória traumática. Depois de saber lidar, aí você pode buscar o que tanto te afeta. Depois disso, meu sono melhorou, comecei a dormir muito, muito bem, tão bem. Comecei a ter mais paciência com a minha filha de 5 anos, com a minha esposa. A ter paz. A minha vida ela mudou totalmente. Porque para você deve estar confuso aí do outro lado e pensar, mas Welton, se você não entende um pouco de mente humana, o que é que tem a ver você tomar um... Vamos lá. O inconsciente, ele automatiza todo o seu comportamento. Né? Então, quando você nasce até os 12 anos, o inconsciente está aberto, ele está sujeito às programações do ambiente. Professores, pai, mãe, avós, tios, padre, pastor, todo esse tipo de gente que tem autoridade na nossa vida. Então a gente pega. E muito disso fica com nós atrelado. A gente cresce e esses padrões de pensamento, sentimento, de comportamento fica lá. Você quer ganhar dinheiro, eu sei disso que você quer ganhar muito dinheiro, ser bem próspero. Mas você não consegue dar o primeiro passo. Você não consegue abrir um canal no YouTube e falar em público. Você não consegue expor sua opinião. Mas é porque não é que você é burro. Não, você não é burro. Você pode ser até mais inteligente do que qualquer outra pessoa. Você não tem a programação certa no seu inconsciente. Então o inconsciente ele reprime você. Né? Ele tenta reprimir você de passar por alguma dor que você passou lá atrás. Vai que você no meio da sua família começou a falar e seu pai falou pra você. Você era moleque. Para com isso, moleque. Você não sabe de porra nenhuma. Então está lá com impacto emocional. Você nem lembra disso, mas quando você tenta expressar na frente de pessoas diferentes, tenta falar, alguma emoção surge que você fica tudo desconfortável. Se 90% do nosso comportamento está no inconsciente, que é o emocional, 10% é o racional, que é o inconsciente, olha, veja o que está acontecendo aí. E aí você já vê que se você não trabalhar as feridas da alma, o seu emocional, é impossível você chegar em algum lugar. Eu só cheguei nesse estado que eu posso te falar muito maravilhoso onde eu estou, emocionalmente, né? Porque eu sou um curioso e um estudioso no assunto que eu quero chegar. Se eu tiver te escutado, olha aqui pra mim, eu vou ter que ser sincero que eu sou um cara meio polêmico. Se você tivesse escutado psiquiatra que só passa remédio, eu tava atolado em remédio até o talo agora. Eles têm me entupido de remédio e eu ia me tornar um bom cliente para ele. E fudido, porque o remédio ele não trata, ele não cura, ele minimiza ali um pouco tempo.
quem toma remédio para depressão, ansiedade, esses problemas emocionais, sabe o que eu tô falando, sabe que é uma merda. Você fica engessado, você fica meio fora de si, aquela coisa toda. Não tem mais emoção positiva, parece que você fica um robô. Então, quando surge um cara como eu falando uma coisa dessa, é claro, pode surgir vários médicos e dizer que esse cara tá falando mentira, esse cara tá falando isso. Eu tô falando é o que foi aplicado na minha vida. Eu não tô falando pra você que foi leitura em livros. Eu li em livros para conhecer o que eu ia fazer, correto. Mas o resultado que eu tive foi na minha vida. Então, por incrível que pareça, por mais maior que seja o problema que você está passando aí, e outra, teve um momento na minha vida que começou a surgir pensamentos suicidas. Fui resolver. Começou, quando você resolve uma coisa, começa a aparecer outras, você tem que resolver tudo. E esse pensamento suicida começou a surgir em mim, uma dor tão grande, pensamento suicida, raiva, ódio ao mesmo tempo, e eu não estava conhecendo, sabendo de onde vinha. Quando eu fiz uma regressão com o uso da substância, o que acontece? Eu tinha uma faixa de uns 5 anos, meu irmão era mais velho, minha mãe me chamou para entrar para dentro e foi me pegar e eu chorando, levantando as mãos para cima, nadando assim, sabe? Pegou uma mão dessa no rosto da minha mãe. Aí a minha mãe pegou pra dentro e começou a me bater. E nisso meu irmão, quando parou tudo, falou, ó, quem bate em mãe vira lobisomem. Falou pro meu tio botou pressão também. Falou pro vizinho, pronto. Aí naquilo eu fiquei meio com medo. Quando eu tava feliz, me lembrava daquilo. Moleque já, passei, eu lembrei de tudo. Quando eu tava feliz, eu lembrava daquilo e ficava triste. Até 2 anos, 1 ano e pouco atrás, esse negócio começou a me incomodar. Com a programação. Eu tive que entrar na memória, ressignificar a memória. Estou livre. Muitas pessoas padecem por falta de conhecimento, velho. O cara tem um padrão comportamental prejudicial, uma programação passada na infância. Porque não resolve isso primeiro. Se isso não resolver, você vai tomar um remédio. Que pode ser químico, realmente. Mas pelo incrível que pareça, o trauma ele mexe com a química cerebral. Quem vive estressado e ansioso, isso quer dizer que o trauma ele está mexendo com os neurotransmissores relacionados à serotonina. Então o trauma ele mexe diretamente nos, no, 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 na dopamina, na serotonina, em todos esses neurotransmissores que traz bem-estar. Eu quero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e não esqueça, viu? É um prazer ter você aqui. Vamos lá.